Boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Bom, é o seguinte, se você está vendo um vídeo meu pela primeira vez, eu gostaria de lhe avisar que este não é o primeiro. Este é um dos vários vídeos que eu já fiz, né? Todos estão no meu canal do YouTube Papo com Grilo, boa parte está no meu Instagram, né? É uma outra coisa importante que tenho que avisar é que esse vídeo é uma live feita no Facebook. Deixa eu lembrar que sim, sendo uma live feita no Facebook, eu vou esquecer o que eu tô falando, vou parar de repente de falar, vou falar coisas aleatórias, vou dizer que eu vou falar uma coisa e vou chegar no final do vídeo e não vou ter dito, né? Coisas assim. E sim, no caso, esse vídeo é para continuar falando sobre a Revolução Francesa, né? Que foi que é um dos eventos mais importantes da história da humanidade, né? Porque a Revolução Francesa, né? Inclusive ela é o que marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, que é a idade que estamos hoje, né? Tamanho é o impacto no mundo que a Revolução Francesa tem. Bom, dentre as várias coisas que eu poderia dizer aqui, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, que é baseado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Então, assim, apenas para dizer um dos impactos que a Revolução Francesa teve, porque um grande impacto que vai ter no Brasil, eu vou deixar para contar quando a gente chegar nessa parte, porque esse impacto eu vou deixar assim como surpresa, né, para aqueles que não sabem, porque é uma coisa impressionante, na minha opinião, pelo menos. Bom, então, sendo assim, quando eu terminar de ver este vídeo, né, vá ver o outro vídeo da Revolução Francesa que está no meu canal, né? Aproveita e vê, se não vê também a da Guerra da Independência dos Estados Unidos antes, porque a independência dos Estados Unidos está ligada à Revolução Francesa e também tem muito impacto na história brasileira e na história americana de um modo geral, né? A história americana, quando eu digo, é a história das Américas, porque se eu fosse falar da história dos Estados Unidos, eu chamaria de história estadunidense, para deixar bem claro, porque a América é um continente muito grande, né? Quer dizer, é o único continente que eu conheço que precisou ser dividido em 3 continentes diferentes, né? É uma das maiores, se eu não me engano, a terceira ou segunda maior massa de terra que existe no mundo, né? Então, eu acho que chamar um estadunidense de americano fica muito difícil de identificar do que você está falando, né? Então, por isso, eu prefiro utilizar o termo estadunidense. Afinal de contas, americano pode ser hondurenho, canadense, mexicano, brasileiro, argentino, uruguaio, paraguaio, enfim, né? E norte-americano também eu acho que não é bom utilizar, porque norte-americano, além de estadunidense, também pode ser canadense ou mexicano, né? Se você não sabia, o México faz parte da América do Norte, tá? Bom, enfim, né? Tô aqui apenas enrolando até alguém falar que eu posso começar a falar da Revolução Francesa propriamente dita, né? Enquanto isso, né? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer? Não, sim, tudo bem, já que já que há a possibilidade de alguém estar vendo este vídeo aqui, um vídeo meu pela primeira vez, então vou lhe informar que, apesar do tema ser Revolução Francesa, né? Os meus vídeos costumam ser sobre história do Brasil e mais do que isso, costumam ser sobre temas ligados à história da capoeira e à capoeira, né? Então, assim, apesar de ser sobre a Revolução Francesa, o foco é muito mais a história do Brasil ligada com a história da capoeira, né? E geralmente eu utilizo músicas, né? Músicas de capoeira, obviamente. Mas, como estamos falando da Revolução Francesa, eu não tenho uma música de capoeira para isso, né? Então acaba que não irei utilizar nesse vídeo, também não utilizei no vídeo anterior, né? Bom, então,
eu já posso começar ou continuo dando outras informações que podem ser vistas no primeiro vídeo que tá lá no meu canal, que eu nomeei de apenas para testar, porque era só para saber se eu tinha descoberto como fazer um canal do YouTube mesmo, né? Então, por favor, me informe aí nos comentários. Enquanto ninguém me informa, eu vou colocar aqui a música de fundo, né? Bom, já deu mais ou menos uns 5 minutos que eu comecei, então já deve estar bom. Eu tô cansado de esperar, né? Enfim. Ufa, alguém disse. Bom, é o seguinte, na semana passada a gente conversou sobre o início da Revolução Francesa, né? Ou seja, a gente e quando eu falo que eu come... sim, bem lembrado, olha, já ia esquecer. Tinha até anotado aqui, ó. É o seguinte, gente, pra você que tá vendo no futuro, pode não ser mais hoje, é dia dos professores, né? E sendo o dia dos professores, eu não podia deixar de homenagear. Afinal de contas, não existe nenhuma profissão mais importante que a outra, na minha opinião. Mas se houvesse, obviamente a profissão mais importante seria a dos professores, porque a maior parte das outras profissões, se não todas, só consegue existir se tiver alguém para passar ela adiante. Só consegue existir se tiver alguém para ensinar, ou seja, se tiver um professor, né? Então, assim, apesar de ser pouco, de serem poucas palavras, eu poder falar muito mais, né? Eu creio que seja o suficiente para transmitir a importância do professor na sociedade, né? A importância que o professor tem na sociedade, e mais do que isso, a importância que o professor tem na sociedade, importância não reconhecida, né? Porque se fosse reconhecida, os professores não teriam tantas dificuldades quanto tem, não sofreriam de perseguição, né? De um bando de ridículos chamando eles de doutrinadores, né? Acusando de doutrinação. Doutrinação que só vale se for feita para a esquerda, porque a doutrinação que é feita pela direita ninguém se importa muito, né? Bom, enfim, deixando essa minha pequena revolta de lado, vamos entrar numa revolta mais revoltosa, né? Vamos entrar na Revolução Francesa. Semana passada nós conversamos sobre o início da Revolução Francesa, início esse que começa lá na Pangeia, né? Pode parecer para você que não viu o vídeo da semana passada, não tem muita noção da geologia, geomorfologia, geografia em geral, pode não ter muito sentido para você, mas a história da Revolução Francesa começa lá na Pangeia, porque é da Pangeia que surge a dorsal mesoatlântica, enfim, que vai ser a causa para um desastre mundial, né? Uma erupção lá na Islândia vai gerar um desastre mundial, vai gerar que na França vai apresentar como invernos extremamente rigorosos, né? Enfim, vai gerar uma crise alimentícia, que é, na minha opinião, 50% do problema. Os outros, aí tem 45% do problema, que são os impostos gerados pela Guerra dos 7 Anos, Guerra da Independência dos Estados Unidos, e também pelo fato da França não ser um país industrializado, né? E além de, claro, essa crise no campo também ter um efeito sobre essa crise financeira que a França está vivendo, somado a uma má administração, né? E os outros 5% é a influência do iluminismo, né? Assim, não que o iluminismo não seja importante, é claro, mas o iluminismo no século XVIII, na minha visão, estava presente, muito influente na Europa como um todo, né? E não houve na Europa como um todo revoluções, uma revolução tão sanguinária, né, como a Revolução Francesa, né? E aí, na minha visão, pelo menos, todo esse clima de ódio mesmo, que não era apenas raiva, indignação, era ódio que o povo tinha, como acho que eu deixei bem claro no vídeo da semana passada, né? Todo esse clima de ódio é gerado por questões financeiras, por falta de comida, e
Também, é claro, pelos privilégios da nobreza e do clero, né? Enfim, e aí a gente conversou sobre como esse clima de extremo ódio caminhou para a queda da Bastilha, que eu quero apenas fazer uma correção linguística, né? É o seguinte, quando eu estava pesquisando a imagem para o desenho que eu faço toda semana, né? Eu encontrei dizendo que era uma imagem sobre eu encontrei dizendo em algum canto prise de la Bastille, né? E que eu julguei ser prisão da Bastilha em francês, né? Mas acontece que prise é um daqueles malditos falsos cognatos, né? Ou seja, é uma palavra que parece ser que baseada em uma língua parece ser uma coisa, mas não é. Porque prise, que eu julguei ser prisão em francês, não é prisão. Prisão é prison, né? Prise, na verdade, é captura, né? Seria tomada. Então, eu falei prise de la Bastille várias vezes como sendo prisão da Bastilha, mas quando na verdade não era, né? Quero apenas fazer essa correção, né? Bom, enfim, conversamos sobre como esse clima chegou na prise de la Bastille, que seria o marco inicial da Revolução Francesa, e como as coisas evoluíram até o rei e até a família real se mudar lá para de Versalhes para Versalhes? Era Versalhes? Vixe, agora estou em dúvida se o nome era Versalhes. Não, acho que eu estou confundindo. Não tenho certeza se o nome do lugar era Versalhes, mas enfim, de lá onde eles moravam para Paris. E o rei aceitar que a monarquia absoluta passa a ser uma monarquia constitucional, né? E sendo uma monarquia constitucional, isso quer dizer que vai ter agora uma Constituição francesa, né? E o que é essa Constituição vai determinar várias coisas, tipo uma coisa assim realmente absurda, sabe? É assim, uma coisa que é um absurdo ter ocorrido. Se chama todas as pessoas são iguais perante a lei. Olha só que absurdo, né? Que esses revolucionários fizeram. Quer dizer que agora os nobres não vão ser iguais a todo mundo perante a lei. Olha que absurdo, né? Outra coisa que vai fazer, que é um absurdo também, vai determinar que as terras eclesiásticas têm que agora ser distribuídas entre a população. Olha que absurdo, gente. Né? Que bom que o Brasil ainda não caiu nessa história de reforma agrária, né? Porque seria uma coisa terrível, afinal de contas, né? A gente tem grandes lotes de terras, um monte de lote improdutivo, né? Mas pra que dar para as pessoas que necessitam, né? Bom, além disso, também instituiu que não haveria mais o dízimo para a igreja, né? O dízimo para a igreja, no caso, se eu não me engano, o dízimo hoje em dia é aquele dinheiro que você dá para ajudar a igreja, né? Uma coisa assim, mas que, se eu não me engano, na época era um imposto que se tinha que pagar para a igreja, né? Enfim, coisas assim. E aí o que acontece? Isso quem fez foi o terceiro estado, né? Que vocês já sabem o que é o terceiro estado. São os 97% da população francesa, né? São 97% da população francesa. Os outros 3% eram o segundo estado e o primeiro estado, ou seja, nobreza e alto clero. Então o que acontece? Só que, obviamente, não foi 97% da população francesa que se juntou para fazer uma constituição, né? Não, foram os representantes do terceiro estado que se juntaram para fazer uma constituição. E entre esses representantes a gente tinha a alta burguesia e tinha a pequena burguesia. E o que acontece? A alta burguesia tinha interesses próprios, enquanto que a pequena burguesia tinha também interesses próprios, né?
Então, meio que havia uma divisão, né, entre a alta burguesia e a pequena burguesia. No caso, foi esses dois grupos foram chamados da seguinte forma: girondinos para a alta burguesia, porque em geral eles viam da região de Gironda, era Gironda? De Gironda, né, que era uma região lá da França. E a pequena burguesia, né, a baixa burguesia, foi chamada de jacobinos, porque os jacobinos, no caso, originalmente o clube dos Jacobins, eles se reuniam no convento que ficou conhecido como convento dos Jacobinos, porque era o convento de Saint-Jacques, né? Ficava na rua de Saint-Jacques, e em latim Jacques seria Jacobus, seria Jacobus. Então então o convento passou a ser chamado de convento dos Jacobinos, aí por isso o clube dos Jacobinos, e ficou Jacobinos, né? E uma pequena curiosidade: no plenário, os girondinos se sentavam à direita e os jacobinos se sentavam à esquerda, né? Então os jacobinos, que eram a pequena burguesia, a baixa burguesia, coisa e tal, defendiam os interesses mais do povo mesmo, né? Se sentavam à esquerda, e os que defendiam o interesse do povo rico mesmo se sentavam à direita, né? Daí que surge essa ideia de direita e esquerda na política, né? E que com a Guerra Fria a esquerda passaria a ser dos comunistas e a direita dos capitalistas, né? Enfim, o que acontece? Então a gente tinha essa divisão. O interesse dos girondinos pode ser visto uma coisa assim, bem lógica, bem justa, e que eu acho que podia ter sido mantida assim, que podia ter ocorrido no Brasil e continuar, aliás, ocorreu no Brasil e podia ter continuado no Brasil, né? Que é o chamado voto censitário. Afinal, nada mais justo que apenas os ricos votarem, né? Olha que absurdo, porque é um absurdo, né, gente? Os pobres elegerem governantes. Afinal de contas, a gente está num regime democrático, que significa né? Afinal de contas, estamos numa república, que significa poder do povo, né? Aliás, coisa do povo, né? Que seria para ser o poder, que seria para ser a emanação do poder vinda do povo, né? Mas que é um absurdo, obviamente, o povo votar, né? Enfim, os girondinos, eles se articulavam, né? Passaram a se articular com a nobreza e com o clero para para conseguirem certas regalias, né? E os jacobinos eram meio assim que contra, né? Porque eles estavam interessados em defender o povo. Eu acredito que muitos estavam interessados em defender os próprios interesses, porque afinal de contas a gente está falando de pessoas que eram mais ricas que a população em geral, mas que não eram tão ricas quanto a alta burguesia, né? Então meio que assim, por exemplo, no voto censitário não poderiam votar. Então eu acho que podia ter muito disso, né? Mas enfim, como geralmente estavam defendendo os interesses do povo, eles não eram muito a favor do que a alta burguesia queria. E justamente, boa noite, Marisabel. E justamente, eu queria lhe agradecer pela correção, né? Porque na hora eu não entendi o que era, né? Mas durante essa semana eu entendi o que você quis dizer quando me avisou lá que Frise era a tomada da Bastilha, né? Enfim. Bom, sim, deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar. Então, e justamente pelos girondinos estarem se articulando com a nobreza e com o clero, foi por isso que ficou lá uma monarquia constitucional, né? Porque se fosse pelos jacobinos, tinha destruído sem problema, né? O importante é estar aqui, né? E me ajudar nas correções do meu francês em evolução, né? Bom, enfim, e agradeço novamente pela correção, é claro. Bom, enfim, deixa eu lembrar que sim, porque se fosse pelos jacobinos mesmo, tinha acabado com a monarquia, né? Os jacobinos, eles queriam se desgarrar totalmente desse passado que eles consideravam inferior, né? Que eles queriam um futuro, né?
Uma das atitudes que a gente pode ver claramente nisso é o calendário revolucionário francês de 1790, feito em 1792, né? Porque o que acontece, né? Deixa eu lembrar aqui, sim, eles, justamente por estarem querendo deixar completamente a antiga ordem, eles decidiram mudar tudo, inclusive o calendário, né? Então eles fizeram um calendário próprio para a Revolução Francesa e que a França passou a adotar, né? Bom, deixa eu lembrar aqui, sim, né? E aí, o que acontece? Então, assim, então meio que o rei Luís XVI, ele olhava assim para o terceiro estado e via que era um barril, e via que não era apenas um barril de pólvora prestes a explodir, não era um monte de barril de pólvora prestes a explodir, né? Então ele começou a articular lá com a Áustria um movimento contra a Revolução, né? Ele planejou fugir para a Áustria enquanto a Áustria invadia a França e de lá conseguir desbaratar toda essa revolução, né? No caso, por que a Áustria, né? Uma coisa que eu considero muito importante. Acontece que a Maria Antonieta, a rainha Maria Antonieta, esposa do Luís XVI, era da família real austríaca, né? Então, havia um acordo de apoio mútuo, né? Feito pelo casamento, né? E além disso, a Áustria, assim como o resto das monarquias nacionais europeias, eles eram meio contra a Revolução, porque havia um medo muito grande de que, com a vitória dessa Revolução, a população dessas outras monarquias fosse, como é que se diz? Fosse começar a se rebelar e fazer essas revoluções também, né? Então, assim, havia muito esse medo. Então, todas as monarquias eram contra a Revolução Francesa, né? Enfim, então a Áustria invade a França declara guerra à Áustria, e o rei e a família real toda estavam fugindo lá para a Áustria, mas infelizmente acabaram sendo pegos, né? Pelo menos infelizmente para eles, porque para os jacobinos foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque daí a família real toda foi presa, foram levados a julgamento, e aí, nesse julgamento, o advogado Maximilien de Robespierre vai discursar contra o rei, né? E aí vai acabar que o rei vai ser mandado para a guilhotina junto com toda a família real. E uma vez que toda a família real está morta, os jacobinos assumem o poder, né? E citando, deixa eu ver como é que era o nome dele, porque eu sei a frase, né, mas eu não lembro do nome dele não. Era Mikhail Bakunin, né? Ele disse o seguinte: se você pegar o mais ardente revolucionário e investi-lo de poder absoluto, dentro de um ano ele seria pior que o próprio czar. Czar, para quem não sabe, é o título de rei da Rússia, né, dado na Rússia. O que acontece? Os jacobinos tomam poder. E um dos principais líderes, né, o Jean Paul Marat, que era conhecido como l'ami du peuple, que significa o amigo do povo, né? Porque ele tinha lá quando começou essa revolução, ele abriu um jornal chamado L'Ami du Peuple, né? O amigo do povo, né? Então ele ficou conhecido dessa maneira. O Marat estava lá na banheira, né? Dizem que ele passava muito tempo na banheira, porque isso aliviava umas dores que ele sentia. E aí a Charlotte do quê? Charlotte Corday matou ele, né? Então isso vai gerar
não só nos jacobinos, mas na população francesa em geral, um sentimento assim meio que de vingança, né? Vão começar a caçar. E aí, os girondinos, né? Porque a Charlotte era girondina. E aí vão indo perseguindo os girondinos, né? Mandando eles pra guilhotina. E só que aí, eu acho que em algum momento os jacobinos em geral, especialmente o Robespierre, começaram a ficar meio paranoicos. Porque começaram a mandar todo mundo que eles consideravam inimigos da revolução pra guilhotina, né? Assim, às vezes bastava simplesmente dizerem que o cara era contra a revolução. Podia nem ser que ele nem fosse contra, podia ser um super apoiador e ele ia pra guilhotina. Na verdade, o Robespierre, que com certeza começou a ficar bem paranoico, mandou um dos melhores amigos dele, um dos maiores líderes dos jacobinos, pra guilhotina, né? Assim, pra vocês terem ideia, foram um total de 35 mil mortos nesse período que ficou conhecido como o período do terror da Revolução Francesa, ou simplesmente o terror, né? Foram 35 mil mortos, e só 15% eram do alto clero e da aristocracia que eles eram contra, né? E assim... uma coisa interessante, né, que parte do discurso do Robespierre no julgamento do Louis, né, dizia o seguinte, obviamente em francês, isso aqui foi a versão traduzida, né, dizia o seguinte: por mim, eu abomino a pena de morte que as leis que vocês passaram tão liberalmente impõem. E eu não tenho nem amor nem ódio pelo rei. É somente o crime que eu odeio. Vocês pedem por uma exceção a pena de morte para o único homem em cujo caso ela se justifica? Ele só esqueceu de considerar todos os outros 35 mil que ele mataria na guilhotina, né? Bom, o fato é que não ia ficar... O fato é que se tornou realmente uma ditadura, né, o governo dos jacobinos, e os girondinos conseguiram se articular, um golpe, e aí conseguiram prender o Robespierre, deram um tiro na boca dele, né? Porque o Robespierre era discursador, não, vixe, fugiu a palavra aqui. É a pessoa que faz discursos, a pessoa que fala bem, esqueci como é que se chama. Vixe, me fugiu completamente a palavra. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Era um ótimo orador, pronto, lembrei. Pronto, o Robespierre era um grande orador, né? Então assim, eu acho que eles meio que tinham medo que quando eles fossem mandar o Robespierre pra guilhotina... orador, sim, orator não, é orador, né? Verdade. Eu acho que eles tinham medo que quando fossem mandar o Robespierre pra guilhotina, ele fosse começar a falar e as pessoas não deixassem executar ele, né? Então, pelo menos suposição minha, porque deram um tiro na boca do Robespierre, mandaram ele pra guilhotina, mataram ele, né? Em 1795, os girondinos enfim tomam o poder. Bom, é o seguinte, geralmente eu iria falar mais, mas como no vídeo passado ficou antecedentes e a primeira fase, nesse ficou a segunda e a terceira fase da revolução, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de padrão, então vou manter este padrão de falar apenas duas fases, né? Então no próximo vídeo a gente termina a Revolução Francesa, né? E dá início para as guerras napoleônicas, né? Que enfim, né, mudam completamente a dinâmica, muda completamente o cenário político europeu, né? Enfim, então até a próxima semana. Esse vídeo deve estar no YouTube dentro
de uns 15 minutos. E logo depois eu irei colocá-lo no Instagram, né? Por hoje é só. Então, até a próxima semana mesmo.